Dizem que certas cervejas nascem do silêncio. No claustro de pedra de São Pedro de Cardena, perto de Burgos, o vento que atravessa o cipreste soa como um órgão invisível. Ali, entre manuscritos, cantos e o passo contido dos monges, ergue-se uma história que parece ter sido decantada com paciência monástica. Fala-se de peregrinos do caminho de Santiago que, exaustos, tomavam assento sob a sombra do mosteiro e descobriam, no copo, uma parábola líquida de hospitalidade. E no centro dessa memória, há um nome que retorna como um sino discreto: Cardena Tripel. A abertura da garrafa sempre soou para mim, como o destrancar de uma pequena capela. Primeiro, a luz, um dourado translúcido, quase de vitral, coroado por espuma firme e branca. Baus e depois, o incenso das leveduras belgas, estalando no ar com notas de pera madura, damasco, casca de laranja e um toque de pimenta branca. Auzi, é aí que a revelação começa a se insinuar. Tripel. Não apenas um estilo, mas um gesto. A promessa de um corpo elegante, aliviado por alta atenuação, tornada possível pelo açúcar candy-claro que os monges, e seus parceiros, aprendem a dosar como quem escreve uma regra. Conforme a taça aquece, o mosaico se detalha. O teor alcoólico de 7% surge como um calor discreto, um abraço de fim de tarde. O amargor, na casa dos 40 IBU, não chega a impor marcha militar, prefere guiar com mão firme, oferecendo estrutura enquanto a fruta e as especiarias dançam. A carbonatação, vívida, ergue sabores e varre o palato, deixando um final seco, luminoso, que pede outro gole. Auzi é tripel com todas as letras, e ao mesmo tempo, uma tripel, que sussurra em castelhano. Mas a história da Cardena Tripel, como tantas no mundo trapista, também é feita de ausências. Auzi hoje, ela está fora de produção. Fantasma elegante retorna apenas em garrafas guardadas, prateleiras de lojas pacientes, porões de colecionadores. Não traz o selo ATP, não por desleixo ou menorzação do espírito monástico, mas porque as regras do reconhecimento são tão austeras quanto um salmo. Produção dentro do mosteiro, direção e propósito integralmente monásticos, rastreabilidade. A Cardena foi uma cerveja produzida externamente, uma ponte entre o mosteiro e uma cervejaria parceira do mundo secular, que transformava a receita, o cuidado e a intenção em líquido. Auzi, o monastério São Pedro de Cardena, por sua vez, não é uma nota de rodapé, é um corpo vivo. Convento antigo, de pedra que já viu exílios, guerras e retornos, guardião de histórias do Cid e de rotas de fé, ele sustentou, com a Cardena Tripel, uma forma de hospitalidade contemporânea. O copo como conversa e sustento. Auzi, em vez de caldeirões fervendo sob abóbadas, havia uma colaboração técnica além dos muros, mas a pauta espiritual permanecia a mesma. Produzir com sobriedade, vender com justiça, reverter o fruto para a vida comunitária e o acolhimento. Auzi, o resultado era um rótulo que, mesmo sem o distintivo oficial, respirava cultura trapista. Se você perguntar como ela se coloca ao lado das irmãs consagradas, o confronto é inevitável e enriquecedor. Auzi Westmahl, a matriarca do estilo, é uma aula de equilíbrio. A fruta amarelinha em coro com o cravo, um final sério, uma precisão quase litúrgica. Auzi, a Cardena, em contraste, tem um acento de terra castelhana, um sutil calor solar que a aproxima do campo e afasta um pouco da austeridade flamenga. Auzi Chimay Tripel, aquela de rótulo branco, é mais arredondada, uma conversa compassiva. A Cardena fala um pouco mais baixo, mas deixa ecos especiados. La Trappe, na Holanda, flui macia, água mais suave, doçura que beija o céu da boca. A espanhola é mais seca, um corte limpo no final. Quando viramos a esquina para Orval, a comparação vira provocação. Lá, bretanomices e lúpulos expressivos inventam outra gramática. A Cardena permanece clássica, levedura em primeiro plano, açúcar candy-claro, amargor bem alinhado. Rochefort e Westvleteren jogam noutra divisão, de quadros e doçuras profundas. E ainda assim a Cardena tem um parentesco de propósito, aquele silêncio que antecede o primeiro gole. Trefontaine, em Roma, perfuma com eucalipto e divide opiniões. A espanhola escolhe as especiarias invisíveis nascidas da fermentação. Mandert, mais nova,
gosta de caminhos sinuosos de ervas. A Cardena mantém a linha reta da tradição. House há as lições recentes. Spencer, nos Estados Unidos, que encerrou sua história, e Akel, que perdeu o selo mas não a mão. O mundo trapista conhece a delicadeza do tempo, a montanha-russa de manter um mosteiro e uma cervejaria viva. Talvez por isso a Cardena Triple mexa com quem ama cerveja e com quem ama histórias. É o relato de um mosteiro que encontrou, na colaboração externa, um meio de falar ao presente sem trair o passado. Há também um espelho das regras que definem e protegem o nome trapista. Sem produção intramuros, sem o selo ATP. Sem o selo, mas com espírito. House tecnicamente, uma triple de colarinho impecável, dourado claro, corpo médio, atenuação alta, 7% que aquecem sem queimar, 40 IBU que sustentam sem esmagar. Se você acaso abrir uma garrafa esquecida, perceberá um diálogo de doçura leve e seco rápido, uma pequena procissão de ésteres que termina com a bênção da espuma. No fim, resta o essencial. Trappist não é apenas um estilo, é um pacto entre ofício, silêncio e serviço. A Cardena Triple, mesmo ausente do mercado, permanece como nota de rodapé luminosa desse pacto, uma lembrança de que cultura não é só aquilo que dura, mas aquilo que retorna quando lembrado. Se a encontrar, trate-a como se entra numa igreja, com curiosidade reverente e ouvido atento. Se não a encontrar, caminhe por outras abadias, de Westmalle a Orval, de La Trappe a Zondert, de Trefontaine a Tint Meadow, e deixe que cada gole lhe conte um capítulo do mesmo livro. No silêncio entre um trago e outro, você ouvirá o que sempre esteve ali. A paciência dos monges, o farfalhar dos campos, e o tempo decantando gota a gota, uma tradição. E quando terminar, talvez descubra que o mundo trapista começa no copo, mas termina, inevitavelmente, em você. Até a próxima cerveja.